E aí, vamos estudar a lição? Terça-feira chegou, estamos no maravilhoso desenvolvimento do estudo de Apocalipse, capítulo 11, onde estamos falando sobre as duas testemunhas, a saber, o Velho e o Novo Testamento, como já comentamos e explicamos em um dia desses aí, que ficou para trás. Se você quiser, volta os vídeos aí para obter a recordação do que foi explicado. Ei, se liga só, as duas testemunhas são mortas, você encontra isso no capítulo 11. Você observa do verso 7 até o verso 9 que elas seriam mortas, os cadáveres seriam estendidos para todos verem em meio às ruas. Que coisa! Como é que a Bíblia iria ser destruída? Como é que a Bíblia iria ser levada a um estado de morte? Você se recorda do período que eu coloquei para você da supremacia papal, de 538 depois de Cristo. Justiniano foi declarado como autoridade civil, política e religiosa. O Papa Virgílio foi instituído por Justiniano como sendo toda esta autoridade. Tendo isso em vista, as tribos dos ostrogodos em 538, que havia se oposto ao sistema papal, como sendo o vigário, o indivíduo que estaria assumindo toda a autoridade, ela havia desaparecido, destruído, o caminho estava livre. E então Justiniano declarou Virgílio com todo este poder, com toda esta autoridade. A partir daí começa então historicamente os 1260 anos predito pela profecia bíblica. Isso nos leva a 1798, período da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte apanhou seu comandante Berthier, mandou que o Vaticano fosse invadido. Haller e Cervoni acompanharam Berthier e aprisionaram Papa Pio VI. E assim nós temos que o Apocalipse caracteriza como golpe, como ferida mortal. Tendo isso em vista, você observa que neste período de supremacia papal, ao término deste período foi exatamente o momento em que na história identificamos como o assassinato da Bíblia, como sendo então a França, a besta que surge do abismo, do caos, obviamente um instrumento nas mãos do diabo. Você percebe que não é o diabo pessoalmente que faz a coisa, mas ele manipula instrumentos. Assim como manipulou o Império Romano, agora manipula a França para este assassinato das Escrituras Sagradas. E aí você percebe que no dia 10 de novembro de 1793, por exemplo, uma data marcante, histórica, aconteceu na França o Festival da Razão. Exatamente, as Bíblias foram queimadas. Deus foi declarado inexistente pelo sistema legislativo daquele país. Já imaginou? O sistema legislativo se reúne para bater o martelo e dizer em voto: Deus não existe. Nunca até então na história havia acontecido algo semelhante. Consequentemente, todos os templos se transformaram em templos da razão. Que coisa, hein? Sem nenhuma razão, se transformaram em templos da razão. Que incoerência, né? Deus não existe. Perderam a razão e disseram que estavam com toda a razão. Tendo isso em vista, você observa que o capítulo 11 do livro do Apocalipse fala da morte das duas testemunhas por 3 anos e meio. E aí você recorre à história desenvolvida durante este período na França e você observa uma data interessante. Olha aí, que tal você anotar? 26 de novembro de 1793. Sabe o que aconteceu? Neste dia foi expedido um decreto que aboliu a religião da França. Nossa, marca a data. 26 de novembro de 1793, um decreto que aboliu a religião da França. E mais uma vez, Bíblias queimadas, aquelas coisas todas. Instituíram o Dia da Razão, como te citei na data anterior, e agora o decreto oficial de que abolia a religião. A partir daqui, você pode começar a contar 3 anos e meio e vai perceber que a Bíblia estava cheia de razão. A morte das duas testemunhas ocorreram neste período de 3 anos e meio, e quando passa 3 anos e meio, exatamente depois do decreto que aboliu a religião, a saber, dia 17 de junho de 1797, 3 anos e meio depois, o governo francês removeu o decreto que
dizia que a religião estava abolida. Ou seja, as Bíblias voltaram a ter evidência e liberdade para serem estudadas, e aí você percebe que a Revolução Francesa colocou um ponto final no sistema papal, pelo menos momentaneamente, que perseguia os cristãos, que queimavam as Bíblias e todas essas coisas. A deusa da razão que havia sido instituída agora sai de cena, as igrejas são reabertas e a religião volta a ser uma prática na França. Tudo isso foi profetizado em torno do ano 100 depois de Cristo por João, autor do Apocalipse, e se cumpriu de forma maravilhosamente perfeita. É por isso que começamos a semana estudando Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O diabo tentou destruir a Bíblia para que ela não chegasse até você. E olha a gente aqui, inclusive usando a internet para compartilhar o conteúdo das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome de Deus. Ore comigo. Obrigado, Deus querido, por termos acesso à Tua palavra, em nome de Jesus.